Olá e bem-vindos a mais um Voz da Terceira Terra. Hoje só comigo, Marcelo. E este episódio do Voz da Terceira Terra é para resolver alguns problemas que nós estamos tendo com e-mails. Tentamos gravar e-mails 2 vezes. Uma vez simplesmente não gravou. Não sabemos porquê. Soltamos só um pedaço dos e-mails. E da segunda vez, o arquivo que a gente tinha gravado os e-mails sumiu. Simplesmente desapareceu. Então eu resolvi que esta semana vai ser um episódio de recados e e-mails. Como eu sei que muita gente não gosta de e-mails, não gosta de ouvir e-mails, ou não se importa em ouvir e-mails, eu vou dar os recados primeiro. Porque aí depois, os recados são importantes, todos os ouvintes têm que ouvir esses recados. E aí depois que eu der os recados, começar a sessão de cartas. Quem não quiser ouvir, pode desligar e apagar o arquivo. O primeiro recado é uma coisa bem velha, que eu acho que os ouvintes mais sagazes já devem ter percebido. Há vários meses atrás, o Xberto, ouvinte nosso, se aproximou de mim, sugerindo que a gente soltasse os episódios quebrados, com MP3 separados para a pessoa ouvir no Inamp, né, como se fossem capítulos. Eu disse para ele, beleza, vamos fazer a experiência. Se pelo menos 10% dos ouvintes estiverem baixando esse arquivo, continuo fazendo. Porque era um arquivo em zip, que não tinha como baixar via feed, e boa parte dos nossos ouvintes ouvem via feed, não tinha como ouvir no site, porque você tem que baixar. Era um arquivo que limitava um pouco as opções de audição dos nossos ouvintes, apesar de que dava esse lance legal da pessoa poder ouvir por capítulos. No começo, a quantidade de ouvintes que baixava esse arquivo beirava os 20%, quase que dobrava o piso que eu tinha estabelecido com o Xberto. Então estava tranquilo, o dobro de pessoas que eu tinha determinado como mínimo estava baixando, então valia bastante a pena fazer essa quebra do arquivo e colocar sempre 2 arquivos por semana. Só que eventualmente a quantidade de pessoas que pegavam esses arquivos foi caindo e chegou a menos de 5%. Então já faz um tempão, mas nós não estamos disponibilizando mais os arquivos quebrados, né, com playlist do Inamp. Já faz um tempo, mas eu acho que eu tinha que ter avisado isso de qualquer forma. Segundo lugar, já tem algumas semanas que a qualidade do áudio do Voz da Terceira Terra caiu, para eu ver como é que ficava. Porque quanto menos qualidade um arquivo MP3 tiver, menor ele é. E muitos ouvintes reclamaram que o arquivo estava muito grande para baixar. Do meu ponto aqui, do meu lado, o problema é que demorava muito para carregar. Minha internet é só de 2 MB. Um arquivo do Voz da Terceira Terra estava levando 40 minutos para dar upload. E isso era um saco. Então eu fiz 2 coisas. Eu baixei a frequência dos episódios de 44.1 kHz, que é o padrão de internet, mesmo padrão de podcasts, para 22 kHz. Praticamente a metade. 22 kHz ainda é uma qualidade de podcast boa. Os tocadores de MP3 da internet tocam legal e não dá problema com nenhum tocador de MP3 ou celular ou outro tipo de tocador de música móvel de qualquer ouvinte. São as 2 frequências usadas para podcast que todos os aplicativos, gadgets, widgets, máquinas entendem. 44.1 kHz e 22 kHz. Eu baixei para 22 kHz e também joguei a qualidade dos episódios de kbps por segundo. Fui baixando gradativamente de 96 até chegar em 64 kbps. A menos de 64 eu comecei a perceber perda de qualidade. Em 64 não tem. E por quê que eu consigo soltar um arquivo com tão pouca qualidade assim? Quem tem MP3 no computador sabe que o ideal são 44 kHz e mais de 128 kbps. No mínimo 128 kbps para música. Mas os nossos podcasts não são de música, eles são de voz. Voz carrega muito pouca informação dentro de um arquivo MP3. Eu posso comprimir bastante, posso tirar bastante a qualidade e a quantidade de informação por segundo, que ainda vai ficar bom. Tem podcasts por aí que soltam com 32 kbps, é qualidade de rádio, qualidade de telefone. Eu acho que um pouquinho de qualidade ainda é bom, mas não a ponto de sacrificar os downloads. Derrubando vozes para 22 kHz e para 64 kbps, o tamanho dos nossos MP3 caíram para praticamente metade. Se você baixava um episódio do Vozes aí, não mais da metade, se você baixava um episódio do Vozes com 60 megabytes, agora você está baixando um com 20, 25, 30. Sem falar que a gente diminuiu também o tamanho do Vozes, né? Tava ficando chato gravar 1h30, a gente está gravando agora 40 minutos, 50 minutos. E estamos tendo episódios mais compactos nesse sentido, né? Mais, a mesma quantidade de informação em menos tempo, então fica mais concentrado.
Isso deu tão certo, todos os outros podcasts da Terceira Terra agora serão transmitidos em 22 kHz e 64 kbps. Como eu já estou fazendo isso algumas semanas para o Vozes e ninguém reclamou, eu percebi que não faz diferença, ninguém notou nenhuma perda de qualidade. E essa é a ideia mesmo, só voz derrubar tanta qualidade assim, na verdade eu estou tirando espaço vazio, sabe? Quantidade de megabytes cheias de nada. Alguns podcasts ainda vão sair a 44.1, mas todos já estão com 64 kbps, mesmo os podcasts que não são feitos por mim. Outro recado. Canal 2 dessa semana seria a segunda parte do Guerra das Edições. Vai ficar para a semana que vem. Eu não consegui gravar com o Goblin essa semana. E também por outro motivo. Esta semana, o Canal 2 é um episódio do Vozes da Terceira Terra que nós gravamos com o Bear Swarm, que é um podcast norte-americano. Na minha opinião, é um dos 3 melhores podcasts que existem no mundo. Podcast de RPG. E nós tínhamos combinado de gravar já tinha alguns meses. Eu não sei se eu comentei isso no ar, no Vozes, ou se eu comentei nos fóruns, no TPK Brasil. Eu sei que eu comentei pelo menos uma vez. Eu não quis falar muito porque eu não dava certeza se isso ia ser possível. E foi possível, nós gravamos com eles. Vai sair no canal 2 porque é uma gravação em inglês. Eu e o Ivar gravamos com eles. Vai sair agora quarta ou quinta-feira, não tenho certeza. Tudo atrasou 24 horas aqui no Vozes por causa de uns problemas que eu tive na semana. Mas o canal 2 é em inglês, a maioria dos nossos ouvintes não lê inglês, não ouve inglês, então é uma pena, mas tá lá pra quem quiser. Por isso que eu coloquei no canal 2 e não como um episódio regular do Voz da Terceira Terra, porque também seria muita sacanagem. 2 recados finais e muito importantes é que nós teremos 2 estreias de 2 novos podcasts na Terceira Terra, esta semana e na semana que vem. Esta semana, estreando na sexta-feira, o Por Trás da Máscara, um podcast sobre mutantes e malfeitores, feito pelo Leandro Frignani, pelo Renato de Recife e pelo Arquimago, 3 frequentadores dos fóruns TPK Brasil que vocês devem conhecer porque eles escrevem bastante lá. E na semana que vem, na primeira semana de maio, estreia A Arca dos Magos, produzido pelo pessoal do Bazar dos Magos, do blog Bazar dos Magos, que é o Dreamer, o Cutalion, que o pessoal também conhece do Novas Crônicas, e o Edvan. Tá fantástico esse podcast, os 2 podcasts estão ótimos. Quem curte Mutantes e Malfeitores, eu não falei o que é a Arca dos Magos. A Arca dos Magos é sobre coleções, sobre qualquer coisa colecionável, e tá vinculado ao Bazar dos Magos, do pessoal também, que é um lugar muito legal para você encontrar tudo quanto é tipo de coleção para comprar. Eles têm coisas raras, coisas difíceis, coisas importadas. Confiram os 2 esta semana Por Trás da Máscara, sobre Mutantes e Malfeitores, e na semana que vem a Arca dos Magos, sobre coleções, itens colecionáveis, né, coisas bem geeks mesmo. Ambos serão quinzenais, mais ou menos quinzenais. Eu não vou encher o saco deles se tiver alguma quinzena que eles não puderem produzir. A gente mesmo não tem muita frequência aqui na Terceira Terra. O negócio é um hobby feito de RPGista para RPGista ou de geek para geek, e a gente faz no nosso tempo de folga, né? Mas a ideia é que nós tenhamos prazer em produzir isso. Enquanto esse pessoal estiver gostando de produzir, e pelo que eu falei com esses 6 caras, eles estão adorando produzir esses podcasts, vai ter esses podcasts novos e a Terceira Terra cresce mais e mais. Último recado, o Big, um ouvinte nosso, nos informou, já tem algumas semanas, já tem várias semanas, que estava com um problema no site. Quando você clica lá na cabeçalho, né, na barra de cima, VTT, para você ver só os episódios do Voz da Terceira Terra, dá para ver alguns episódios, acho que são 15, não tenho certeza, e tem lá mais antigos. Você clica no botão mais antigos. E dá erro, diz que a página não existe. Eu tentei consertar isso, achei que era um problema do tema do WordPress que a gente está usando. Vi que o tema tinha uma atualização, atualizei o tema, coloquei o mais novo, a versão estável mais nova, porque a versão beta eu testei, está muito instável ainda, e o problema continua. Vocês podem ter percebido que eu coloquei a atualização do tema que a gente usa, que é o Arras, porque o fundo mudou um pouco, deu uma ligeira, uma suave mudada assim, na cara do terceiraterra.com. Mas mesmo a atualização não mudou. Eu entrei em contato com o pessoal que produz nos fóruns e parece que tem muita gente reclamando do mesmo problema. Então, para você ouvir episódios mais antigos do Voz da Terceira Terra, uma saída é o feed, que permite que você veja os 99 últimos episódios. Se você entrar no feed só do Voz, você vai ver 99 últimos episódios do Voz, ou melhor, 80 e poucos, né, porque não fizemos 99 episódios ainda. Lá dá pra ver, baixar ou ouvir na própria tela do feed, tem um botãozinho de play lá. Ou, se você souber exatamente que episódio que você quer ouvir, se você souber o título, souber o tema, souber uma palavra-chave, pesquisa na busca, que tem no canto superior direito do site, que você vai achar o Voz da Terceira Terra mais antigo, né, além dos 15 episódios mais recentes, acho 12 ou 15 que aparecem quando você clica no cabeçalho em VTT.
Por enquanto não tem solução para esse problema. Eu agradeço o Big, agradeci ele pessoalmente quando ele me ligou avisando. Eu agradeço ele aqui em público de novo por ter avisado que estava com esse problema. Acho que outros ouvintes também toparam com isso, porque pelo menos mais uma pessoa reclamou comigo, agora eu não lembro quem foi. Mas por enquanto esse problema não tem solução. Tem gambiarra que você faz para achar episódios mais antigos. Foi isso de recado, agora vamos para as cartas. Temos um monte. Preciso lembrar que eu não sei se essas cartas foram lidas ou não no ar, no Voz da Terceira Terra. Se foram, estão aqui de novo, melhor sobrar do que faltar. André, do Rio de Janeiro, está corrigindo um detalhe de um Voz da Terceira Terra muito, muito antigo, o podcast de horror, sobre Cthulhu, né, sobre o horror cósmico, parte B, sobre a arquitetura dos antigos. Ele escreve assim: ângulos impossíveis poderia ser descrito como uma sala triangular cujos vértices todos possuem 90 graus. Pode acontecer de se pisar na borda de uma superfície convexa e escorregar até o meio como se fosse côncava. Cubos que rolam, portas quadradas que se encaixam com perfeição em batentes redondas, etc. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, para não apagar os episódios antigos, porque as pessoas continuam ouvindo. Beleza, que eles continuam lá. Se você assina pelo feed, você tem acesso aos últimos 99 episódios do Voz da Terceira Terra, e de todos os outros podcasts da Terceira Terra, você tem acesso aos últimos 99. Como nós ainda estamos na casa dos 80 no Voz da Terceira Terra, então ainda vai ficar ainda mais uns 2 ou 3 meses com a possibilidade de ouvir até o piloto. Depois que a gente fizer 100 episódios, esses episódios vão naturalmente começar a desaparecer do feed, mas eles continuam lá no site www.terceiraterra.com. Próxima carta é do Eduardo Ambrosio, que escreve: bem, em primeiro lugar, posso dizer que escrevo com satisfação. Escuto vozes desde o episódio 24, mas nunca escrevi antes, não achei necessário. Mas o último podcast com o Nitro não pude deixar de escrever. Ele está falando do Canal 2, para vocês verem como essas cartas são antigas. De fato, o que me prende a atenção no Vozes é um modo didático sofista, como eu chamo, apesar de inusitado, e muito sensata com a qual abordam os temas. Afinal de contas, pensar é uma dádiva que devemos cultivar. Eu venho usando um método análogo de vocês há pouco mais de 10 anos, e desde que passei a vislumbrar o potencial de aprendizado não parei mais. Gostei da roupagem que deu ao blog de vocês e espero que continuem com a excelente qualidade do hobby. Eu gosto de pensar sobre o jogo e aprender com ele, e não simplesmente ler o sistema de regras e jogar aventuras hack and slash ou com enredo pobre. De modo que continuarei a me apoiar certamente no material desenvolvido por vocês. Uma última coisa, sabe qual o nome do livro de Stephen King que ele teoriza e explica os vilões? É que não me lembro se foi um comentário seu, mas muito me interessa adquiri-lo. Eu não lembro de ter comentado nada sobre um livro de Stephen King que teoriza sobre vilões. Eu sei que no prefácio do Nada Eventual Parte 1, que é um livro de contos dele, ele fala sobre contos. Mas eu não sei nada de Stephen King sobre vilões. Posso até ter falado sobre isso, mas não estou lembrando. Se algum ouvinte souber, comenta aí nos fóruns ou na seção de comentários do site, pra gente saber. A próxima carta é do Lourival Dias Campos. Ele escreve: olá, tudo bem? Acompanho o podcast do VTT e vejo que você, eu, Marcelo, cita muitos livros que já leu e que apresentaram um bom conteúdo e tudo mais. Pensei se não seria interessante para o podcast, ou mesmo para os integrantes dele, criar uma conta, se já não o fizeram, no Scoob. Scoob é books, livros em inglês ao contrário, scoob.com.br, que nada mais é do que uma página de relacionamento, porém com o intuito de divulgar o que as pessoas andam lendo, o que leram, se pretendem trocar livros e assim vai. Achei interessante fazer isso para que houvesse um local em que as pessoas poderiam ver uma lista de títulos bons, como é o caso de vocês, que sempre trazem novidades literárias, ao menos para mim, que já conheci muitos autores, principalmente de ficção científica, que nunca li muito pelo VTT. Olha, muito legal, eu não sabia que a gente fazia as pessoas lerem com as nossas recomendações na sessão de Leia Ouça Veja. Bom, eu conheço o Scoob porque uma amiga minha havia me recomendado alguns meses atrás. Eu fiquei meio assim, não sei, quero entrar, sabe, fica enrolando, fica com preguiça. Quando o Lourival sugeriu, eu resolvi entrar. 2 pessoas sugerindo, eu resolvi entrar, gostei. Já cadastrei uns 3 livros lá que eu li. Eu acho bem legal, tá aí divulgado. Scoob, books em inglês.com.br. Esta próxima carta aqui, eu não sei se foi lida no último episódio do Voz da Terceira Terra, do Rodrigo Marini. De qualquer forma, eu vou parafraseá-la aqui bem rapidamente. Ele foi o ouvinte que nos pediu sugestão de como fazer um RPG Pulp Fiction, que sistema, e nós sugerimos o Savage Worlds para ele. E ele mandou pra gente um relatório da aventura, que ele chamou de Holy Crap Boys, que é uma aventura pulp que ele está narrando nas noites de segunda para 2 jogadores. Ela se passa na década de 20 e é focada em 2 personagens, um deles é um milionário e colecionador de artefatos antigos, e o outro é um mercenário castor de recompensas que foram companheiros antes e agora se encontram novamente, pois começaram a elucidar uma trama de contrabandistas de relíquias em Nova York.
Ele escreve aqui bastante. Eu não vou ler tudo, porque eu não lembro se a gente chegou a ler, né, no e-mail, no Voz da Terceira Terra passado, na sessão de cartas, porque eu lembro de ter lido isso aqui para gravar, mas como eu disse, um arquivo sumiu e o outro metade não gravou. De qualquer forma, Rodrigo, quando você tiver como é que fala isso, um reporte de campanha desse povo, escreve pra gente. Ou então, se você estiver usando algum desses sites que pode pôr reporte de campanha, como Epic Words, Obsidian Portal, se você estiver usando, manda pra gente que a gente coloca o link no Voz da Terceira Terra. Se não estiver usando, eu sugiro você usar, que é muito legal. Tem um monte desses sites que funcionam como blog, fórum, wiki, lugar de colocar mapa, lugar de marcar. 2 que eu já experimentei e gostei foi o Epic Words e o Obsidian Portal. Muita gente usa mais para D&D, mas na prática esses 2 são para você criar qualquer campanha de qualquer sistema. É que eu só fui ver jogos de D&D lá, né? Testei jogos de D&D, mas eles são bem genéricos, eles não têm uma mecânica específica para ser D&D. Pode ser qualquer cenário. Então você pode criar wiki, você pode criar página de recado, você pode criar fórum para os seus jogadores, pode estar aberto, pode estar fechado para pessoas que não participarem da sua campanha, você cadastra personagem, cadastra tesouro, cadastra mistérios, sabe? É fantástico, é uma ferramenta muito legal e bom que é online. Você pode acessar de qualquer lugar. Daniel Dias Fragoso, escritor de Highlander, o chamado Imaginalta, nos escreveu divulgando o trabalho que eu já recomendei, acho que é fantástico o que ele está criando para o Highlander, para o sistema do novo World of Darkness, lá no Imaginalta. É fantástico, eu adoro Highlander, adoro a série, adoro os filmes, e o que ele está fazendo é muito bom. Então eu recomendo, se você tem o mínimo interesse em World of Darkness e ou Highlander, não precisa ter interesse nos dois, pode ter interesse em um, que já é o suficiente, dá uma olhada no que ele está fazendo. Eu acho que está sendo toda semana, eu assino o feed, né, então eu leio quando posso, não fico entrando no site para ver, mas eu acho que é toda semana que o Daniel, o Fragoso, o apelido dele é Frango, está produzindo material de Highlander. 100% recomendado, selo de qualidade do Voz da Terceira Terra. Não, está sendo feito pelo Imaginalta e pelo Rovald, que é o cara mais profissional que eu já encontrei. Então, o que sai lá, gente, Diablo, o próprio Magic X-Men e o WW2W, que o Ivar está muito interessado, que é de Lobisomem Apocalipse, é fantástico. Eu estou devorando cada um dos posts sobre o Diablo para a 4ª edição. Atualmente está sendo os poderes da Amazona, muito legal. Penúltimo, tem um e-mail do Mike, que escreve, só para reforçar o outro e-mail que mandei para vocês, sou o dono da comunidade Changeling e Sonhar no Orkut, e se tiverem a fim de comentarem, fazer um bate-papo sobre Changeling, ou mesmo realizar uma sessão de jogo, eu, como entusiasta do cenário, estou à disposição. É muito bom propagar as ideias do cenário, mesmo que já descontinuado, um grupo com tanta repercussão como vocês. Grande abraço, sucesso para os projetos. E ele está dizendo que o God Mode é doido demais. O Paulo Antunes vai gostar de ouvir isso. Então, ó, pessoal que estiver interessado em Changeling, o Sonhar, procure pela comunidade do Mike no Orkut. A comunidade chama-se Changeling o Sonhar. Deve ser fácil de achar. E o último e-mail é sobre o blog Pendragon, do Arthur Pendragon. Olha só, escrevendo direto da Idade Média pra gente. Sou entusiasta de RPG e jogo desde os 15 anos. Mestre desde essa idade, hoje tenho 34, sou músico e eu e meu grupo Knights of Sarum jogamos o sistema Pendragon todo fim de semana, madrugada dentro. Como toco, eu componho as trilhas sonoras e as histórias dos personagens. Nossa, que legal! Conseguimos hidromel aqui em Curitiba, caramba! E toda sessão abrimos uma garrafa para dar um clima medieval. Todas as aventuras são transcritas e os personagens do mestre são colocados com imagens em nosso blog. Em breve postaria as músicas também. Putz, fantástico! Se puderem divulgar o nosso blog, claro, eu ficaria muito grato. Olha só, o blog dele é rpgpendragon.blogspot.com. Fantástico isso aqui, eu sugiro que vocês deem uma olhada. Isso aqui nós recebemos no dia 14 de abril, ele ainda não tinha colocado as músicas. Eu vou dar uma olhada agora no começo de, quando isso aqui estiver saindo, e dar uma olhada ver se as músicas já estão lá. Tá na show notes, tá? rpgpendragon.blogspot.com. E estes foram os e-mails que ficaram para trás. Como eu estou sozinho aqui, não vai ter vozes de fundo. Eu fico por aqui. A Voz da Terceira Terra dessa semana foi só de recado. Semana que vem nós voltamos com a programação normal. Vamos falar de mapas ou aventuras sandbox, para fechar as duas metades, os dois lados da mesma moeda, que a gente abriu com o podcast sobre trilhas, né, sobre railroading, aventuras de trilhos. E apesar de que para quem entende pelo menos um pouco, pelo menos dá uma arranhada no inglês, essa semana tem sim Voz da Terceira Terra no canal 2 com o pessoal, o Paul e o Artemis, e um pouquinho do Mike também, do Bear Swarm, vai sair essa semana na quinta-feira.
Falou, galera, até semana que vem.